O CMS é uma ferramenta bem importante de você dominar dentro do Framer para criar conteúdo escalável, e nesse vídeo eu quero te mostrar o básico de como funciona e como você pode criar sua primeira coleção. Fala turma, hoje eu quero falar sobre um assunto que às vezes já é um pouco de dúvida, inclusive já foi até pedido aqui no canal para eu trazer um pouco mais sobre isso, que é o CMS dentro do Framer. Desculpa a minha voz hoje, estou um pouco gripado aqui por causa da mudança do clima, mas vamos ao que interessa. O CMS ele é um sistema de gerenciamento de conteúdo. Então, ele permite que você adicione conteúdo dinâmico do seu site, que pode ser usado para blogs, para produtos digitais, vender produtos digitais, para exibir seus trabalhos ali em formato de portfólio. Enfim, tem uma série de maneiras de você usar a coleção de CMS. E, como eu falei, vamos pensar na coleção de CMS como um todo. Digamos que você tem ali um blog, e aí dentro dessa coleção, você vai ter vários artigos ali dentro que vão seguir um mesmo formato, um formato repetível. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui um exemplo de um template, e aqui ele tem uma coleção de CMS, nesse formato de blog. Então, aqui ele me mostra os últimos artigos que foram publicados, e a hora que eu clico em cima de algum deles, ele vai seguir um mesmo formato. Então, eu tenho a imagem aqui em cima, a data, o título e o conteúdo. Se eu voltar e clicar em qualquer outro artigo, ele vai seguir aquele mesmo formato, a imagem, a data e o título. Obviamente, o que vai mudar é o conteúdo ali dentro. Isso que eu quero dizer com um formato repetível. E aqui um outro exemplo, dentro do meu template, eu também utilizei aqui uma coleção de CMS, só que nesse caso para exibir o portfólio. Mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Você vai ter um formato ali que se repete, independente do conteúdo em si. Tendo a imagem ali em cima, aqui o título, aqui uma foto, aqui falando um pouco sobre o projeto, e aí a hora que eu clico em qualquer outro, ele vai seguir o mesmo formato, só vai mudar o conteúdo. É importante eu mencionar aqui também, dependendo do plano que você tiver no Framer, você vai ter acesso a um número limitado de coleções de CMS. No plano mínimo, você não consegue publicar ele com nenhuma coleção. No plano Basic, você consegue publicar uma coleção de CMS. E aqui no plano Pro, você já tem acesso a 10 coleções ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você quiser ter no seu site um blog e, ao mesmo tempo, uma coleção para o seu portfólio, você consegue aqui no plano Pro, tá? Mas então, voltando aqui para o nosso editor do Framer, vamos criar a nossa primeira coleção de CMS. Vou vir aqui em cima e clicar em adicionar blog. Ele já vai automaticamente aqui adicionar alguns artigos padrão, mas antes da gente entrar nos detalhes aqui, vou voltar aqui para a minha página, se vocês perceberem, ele já criou aqui a minha página principal do blog. Se eu clicar nessa setinha aqui, ele também já me mostra a página do conteúdo individual. Então essa página do blog aqui é onde ele vai me mostrar o caso do blog, né? Vamos considerar aqui o blog, tá? Mas como eu falei, tem várias maneiras da gente utilizar essa coleção, mas para esse exemplo vamos falar sobre o blog. Então aqui no blog ele vai mostrar todos os artigos que eu tenho dentro do meu site, nessa página aqui. E essa outra página é referente à página individual daquele artigo. Então aqui que eu vou fazer todas as edições que vão ser replicadas para todos os artigos depois. E aqui o legal, se eu voltar aqui na minha página que me mostra todos os meus artigos, se eu vier aqui no painel de camadas, selecionar esse meu stack, vocês conseguem ver que isso daqui é um collection item. Então tudo que eu fizer aqui, todas as alterações que eu fizer nesse meu elemento, vão ser replicadas para todas as instâncias aqui da minha coleção. E eu recomendo, geralmente, criar um componente disso aqui, para que você consiga reutilizar isso depois, porque aqui dentro do componente a gente consegue, por exemplo, definir interações entre variantes, definir um estado de hover, como eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, e mais do que isso, garantir também aquela consistência no design, garantindo que todos os cards vão estar com o mesmo layout. Então, por exemplo, posso vir aqui e adicionar um estado de hover, onde eu quero que ele tenha uma opacidade um pouco menor. E a hora que eu volto aqui na minha página, a hora que eu passo o mouse em cima, ele, obviamente, transita ali entre as variantes. Você pode também, por exemplo, transformar isso aqui num grid, para deixar eles um pouco mais alinhados. E aqui também tem uma largura mínima definida, então daria para aumentar um pouco esse valor, para ocupar um maior espaço aqui na página. Vamos voltar aqui agora para o nosso conteúdo, da coleção de CMS. E a hora que eu clico em algum deles, ele vai me mostrar todos os campos que eu tenho disponíveis. Ou seja, são os campos que vão aparecer naquela minha página do artigo individual. Vocês podem ver aqui, eu tenho o título, a slug, que é aqui o final da nossa URL, a data, a imagem principal e o conteúdo em si. Então, todas as edições que eu fizer aqui, por exemplo, se eu alterar esse aqui para teste, voltar lá na minha página do produto individual, ele já alterou aqui automaticamente, porque ele está puxando essas informações lá da minha coleção. E, obviamente, a gente tem total controle desses campos aqui. Se eu vier em Edit Fields, ele vai me mostrar todos aqueles campos que já foram adicionados por padrão. Se eu não quiser algum deles, posso clicar com o mouse direito e remover algum deles. Mas eu também posso vir aqui e adicionar novos campos. Então vamos adicionar um campo pro autor desse artigo, tá? Vou vir aqui primeiro e
ele me dá várias opções diferentes. Mas eu vou selecionar plain text, que seria ali um texto simples. Vou deixar em nome do autor. Ele já criou um campo ali adicional. E aí vamos criar um campo também para imagem de perfil desse autor. Então vou vir aqui no mais, ao invés de plain text, vou selecionar uma imagem. Foto do autor. Legal. Agora, se eu clicar nesse meu artigo teste aqui, ele já adicionou os dois campos. Então eu posso vir aqui e adicionar um nome. Vamos pegar aqui uma foto qualquer. E agora, feito isso, eu posso voltar lá na página do meu artigo individual. Como vocês podem perceber, eu não consigo ver nem a imagem, nem o nome do autor, porque eu preciso adicionar isso aqui manualmente, tá? Primeiro vou adicionar um frame, apertando F no teclado, para a gente deixar um espaço aqui para a nossa imagem. Vou aumentar aqui o raio da borda para o máximo, para tornar isso aqui um círculo. A gente não consegue ver porque ele está com uma cor preta, então só vou alterar aqui a cor para a gente conseguir enxergar. E também vou adicionar aqui um elemento de texto, que é onde vai ficar o nome do autor. Vou deixar eles juntos. Eu vou adicionar eles em um stack aqui e alinhar eles lado a lado. E agora, como que eu faço para puxar a informação que está vindo lá do CMS? Bem simples. Vou clicar aqui no meu frame, que seria o espaço para a imagem. E aqui do lado do fill, vocês conseguem ver que tem um ícone, um símbolo de mais aqui. Eu clicando em cima disso, consigo definir uma variável para essa minha imagem. Então eu vim em set variable e aqui ele já puxou, na verdade esse aqui, que é a foto do autor. Então na hora que eu clico, ele já vai automaticamente puxar o que eu defini lá dentro. E a mesma coisa aqui. Vou selecionar o meu texto, vim aqui no conteúdo, onde eu também tenho o ícone de mais, clicar, set variable e nome do autor. Agora já vai puxar Guilherme lá também. Então olha como é fácil da gente introduzir aqui um conteúdo, né, adicionar campos personalizados, depois puxar isso aqui para a página do artigo individual. E aí, por exemplo, se eu vier aqui em outro artigo, eu clicando nesse drop down aqui, eu consigo fazer uma prévia dos outros artigos que eu tenho no meu site. Então eu clicando aqui em outro, como eu não defini uma imagem e um nome para esse autor aqui desse artigo específico, ele não está aparecendo aqui para mim. Mas o que eu posso fazer? Se eu não quiser que esse campo apareça quando eu não definir nada lá dentro da minha coleção de CMS, posso selecionar esse meu stack aqui inteiro. E aí eu vou vir aqui em visibilidade e vamos definir uma regra para que ele apareça ou não. Então eu vou clicar no mais também, definir a variável. Eu vou vir aqui, ó, em nome do autor, is set. O que isso quer dizer? A hora que o nome do autor existir, eu quero que esse stack apareça. Se o nome do autor não estiver definido lá dentro da minha coleção de CMS, eu não quero que esse meu stack apareça. Então, como aqui não tem, ele vai sumir automaticamente. E aí, assim, a gente consegue definir os tipos de conteúdo que você quer que apareça em determinadas páginas. E aí, claro, se eu voltar aqui para minha página inicial do blog, você consegue adicionar essa lista em outras páginas também. Se eu vier aqui no painel de camadas, isso aqui é a minha collection list. Então eu posso ou copiar isso aqui e colar, por exemplo, vou copiar isso aqui, voltar aqui para minha home e colar aqui dentro. Ele já vai puxar todos aqueles artigos. Caso você queira, por exemplo, mostrar alguns artigos aqui na sua página inicial, você pode simplesmente fazer isso, ou então vir aqui em inserir collection lists e procurar pelo blog. Mas o problema é que aqui ele não vai arrastar o componente que você criou. Então eu geralmente recomendo que você copie e cole de uma página para outra. E aqui também é interessante eu já falar para vocês sobre paginação e a opção aqui de definir um limite. O limite, bem simples, ele vai limitar aqui o número de artigos que ele vai te mostrar. Então, por exemplo, se eu deixar em 2, ele só vai me mostrar aqui 2 artigos, os 2 mais recentes. Você também pode definir um offset. O que é o offset? Ele vai pular 1. Então, se eu definir aqui um número 1, ele vai pular o primeiro artigo e vai me mostrar aqui a partir do segundo, respeitando o limite que eu defini ali. Então, se eu remover isso aqui, vocês vão ver que isso aqui vai se alterar. Removendo, aí sim, ele vai me mostrar aquele teste, que era o meu último artigo publicado. Aqui na página do blog em si, eu também recomendo que você ative aqui o pagination, como eu falei. Isso daqui, ele vai separar os artigos para que não fique tudo aparecendo de uma vez só. Então, eu geralmente gosto de deixar em load more, porque ele mesmo fala se você, o infinite scroll, é aquele que você vai rolando para baixo e ele vai carregando automaticamente novos posts. Mas ele mesmo fala que isso daqui afeta um pouco o SEO do seu site. Então, eu gosto de deixar aqui no load more, que ele vai adicionar um botão aqui para você, tá? É só você adicionar um pouco de espaçamento aqui embaixo, para dar um espaço para o botão. Mas ele vai adicionar um botão aqui para o usuário clicar, se ele quiser carregar mais artigos depois. Então, eu sempre recomendo que você não deixe muitos aqui de uma vez só, para não pesar no carregamento da página.
E é basicamente isso. Se eu vier aqui, adicionar um novo item, a hora que eu salvo, esse é o novo artigo, ele já vem para cá. Eu voltando aqui para minha página principal do blog, ele já vai aparecer ali automaticamente, não preciso fazer nada. Se eu voltar aqui para minha home, que eu também adicionei minha collection list, ele também vai puxar esse meu último artigo aqui automaticamente, tá? Você não precisa fazer nada disso manual depois. E aqui você tem total controle para transformar esse seu card aqui no layout que você quiser, né? Como eu falei, a gente transformou isso aqui num componente, mas obviamente você pode mexer nesses campos aqui, alterar o que você quer que apareça ou não, tá? Se, por exemplo, você não quer que apareça a data, só simplesmente vir aqui e deletar a data. Agora ele vai só mostrar os títulos dos cards. Por fim, uma última coisa que eu queria mostrar para vocês que eu acho legal, se eu vier aqui na minha página do artigo individual, ou só selecionar um outro que tenha mais conteúdo para a gente conseguir trabalhar melhor. Mas é uma prática bem comum a gente adicionar aqui no final da página links para os próximos artigos do seu site, para incentivar que a pessoa continue lendo o conteúdo. Vou voltar aqui na home, onde eu tenho aquele meu componente que eu criei, vou selecionar a minha collection list inteira. Se eu vir aqui no painel de camadas, estou selecionando a collection list, vou copiar esse meu elemento e voltar lá na minha página do artigo individual e colar aqui dentro do meu desktop. Agora, ele vai me mostrar aqui os próximos artigos, só que vocês já podem ter identificado um problema. Eu estou vendo aqui esse teste, que é justamente o artigo que eu já estou lendo. Então, obviamente, isso daqui não faz sentido. Para resolver isso é bem simples, a gente só precisa adicionar um filtro aqui. Então, eu com a minha coleção selecionada, vou vir aqui em filtros, adicionar um novo, e aqui no campo, vou selecionar título. Eu quero que o título não seja igual, doesn't equal, e aqui no valor, eu posso definir a minha variável. Então, vou vir aqui, set variable e título. Resumindo, o que eu fiz aqui? Eu quero que ele não me mostre aqui o próximo artigo, quando o título for exatamente igual ao que eu já estou lendo, que é basicamente o que a gente precisa aqui, para que ele não mostre esse mesmo artigo novamente. E para esse vídeo era isso, espero que eu não tenha passado muito rápido ali, mas realmente tem bastante coisa para falar sobre o CMS. Queria dar um panorama geral aqui sobre como funcionam ali os campos, né, e depois como que você consegue puxar esses dados que você definiu lá dentro da sua coleção para mostrar ali na página do artigo individual, tá? Igual eu falei, mais uma vez, isso daqui pode ser usado para várias e várias coisas, não só para o blog. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários se isso te ajudou, se fez sentido aqui para você, que também me ajuda a entender se vocês estão curtindo o conteúdo ou não, beleza? Valeu e até a próxima.